Há escolas que propõem uma educação muito diferente do velho modelo tão conhecido. Como se ensina, como se aprende nessas escolas? Ou seja, quais são os seus dispositivos pedagógicos? Nesta série, dividida em 7 episódios, convidamos você a conhecer algumas dessas escolas, 6 delas no Brasil e uma na Argentina. Vamos conhecer aqui métodos não convencionais de organização do processo de ensino e aprendizagem. Aqui é uma escola com projeto político-pedagógico especial, então você tem que saber para onde você está indo, né? Então, para vir para cá, você tem que entender que existe um projeto, né? E você tem que aceitar esse projeto, né? Um projeto aceito pela comunidade, construído pela comunidade, né? Então, para vir para cá, você tem que entender onde você está vindo, para onde você está vindo. Então, isso faz total diferença. E existe, né, professores que chegam aqui que não concordam, e é comum, né? Não é obrigado todo mundo concordar com essa ideia de educação, né? A educação é múltipla, né? Ela não existe uma régua, como vocês querem colocar, a educação tem que ser igual para todo mundo, né? A educação do Campos Sales é específica desse território, né? Então, o professor que vem para cá, ele precisa entender onde ele está e ele precisa saber se ele quer mesmo trabalhar dessa forma. Se um profissional não acredita nisso, né, ele não está acreditando no projeto. Se ele acredita que existe uma hierarquia, que existe a direção, qualquer questão de disciplina é a direção que tem que resolver, o professor é autoridade dentro da sala de aula. Se ele não acredita que existe uma horizontalidade, uma quebra de hierarquia, ele nunca vai se adaptar a esse projeto, né? Ele vai sempre se colocar em um posto de hierarquia e achar também que existe uma hierarquia para resolver os conflitos da escola e que não se passa pela comunidade nem pelos estudantes, né? Então, entender isso é o fundamento do projeto, né? Principalmente na escola de periferia. Não é só um espaço que eles vêm aqui para fazer lição, porque o professor mandou. É um espaço de acolhimento, é um espaço de refeição, né? Então a escola é tudo isso para eles. Não é só um lugar que eles sentam na mesa e tem que fazer lição. Então a gente tem salão do primeiro ano. São 3 turmas do primeiro ano. Primeiro A, B e C no mesmo salão. Cada turma tem 25, então o salão tem 75 estudantes, né? Então, desde o primeiro ano até a EJA, né, até o nono e depois até a EJA, trabalhamos dessa forma, né, com turmas dentro do salão. Então, o salão, na mesa coletiva, a gente trabalha geralmente com roteiros, né, roteiros interdisciplinares de estudos, né? E aí nós trazemos dentro desse roteiro o currículo. Abre-se, né, os professores abrem para os estudantes elegerem temas que eles queiram trabalhar durante o ano, né? Os professores fazem um filtro desses temas, dialogam com eles e montam roteiros a partir desse tema, mas trazendo o currículo para dentro desse roteiro, né? Então, esse roteiro traz todos os componentes, traz o currículo. Então, os professores trabalham de forma interdisciplinar. O professor do salão, ele vai ficar do primeiro dia até o último dia de aula com aquele mesmo salão, independente de componente curricular que ele dá aula, né? Ele não vai para outro salão dar aula.
Então a gente busca ter pelo menos 3 professores em cada salão, até porque são 3 turmas, né, em cada salão, então teria que ter 3 em cada. O roteiro fica dentro, eles entregam para os estudantes, mas na hora de fazer o roteiro, cada mesa tem a sua autonomia, né, de fazer, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Vamos pensar numa pesquisa agora, que às vezes tem roteiro que sugere pesquisa. Vamos fazer a pesquisa agora. Então, a mesa tem uma autonomia para fazer o seu roteiro, não é todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Os alunos, estudantes entram em grupo de 4, normalmente pela afinidade, né? Eu me dou melhor com o fulano, então se agrupam dessa forma. E aí, à medida que o grupo deixa de ser produtivo, então nós, coordenadores do salão, fazemos alguns remanejamentos, sempre visando o grupo produtivo. Então, os professores não têm mesa de professor, né? Se for no salão, não existe uma mesa de professor. Eles estão sempre sentados nas mesas com os estudantes ali, compartilhando com eles, mediando ali a aprendizagem também, conversando sobre as dificuldades, apontando algumas questões junto com os estudantes. Quando o grupo ali está com alguma dúvida, levanta a mão e o professor vai até a mesa. Mas, geralmente, eles passam em todas as mesas, né? Então, eles vão fazendo o rodízio ali de passar em todas as mesas, mesmo sem o estudante, às vezes, levantar a mão. É algo que é diário e rotina, eles ficarem andando pelas mesas do salão. Sobre a água, e ele é multidisciplinar, então ele tem textos, ele tem atividades de matemática, ele tem cruzadinhas, fazendo o seu próprio roteiro, mas construindo essa atividade, perguntando um para o outro, tirando a dúvida um para o outro. E se eles não conseguem resolver a atividade, eles chamam e a gente vai até a mesa. Aí surgiram dúvidas. Vamos ver quem aqui entre nós consegue resolver. Não consegue, aí chama-se um professor do salão para ele tentar ajudar. E, além do roteiro, eles fazem oficinas temáticas também. Tem oficina de produção de texto, oficina de jogos matemáticos, oficinas de gramática. E essas oficinas funcionam fora do salão. Os professores tiram parte dos 75, geralmente 1/3 desses 75, levam para uma outra sala menor e fazem umas oficinas com um grupo menor. As aulas de artes, de educação física e inglês, elas trabalham de formas de oficinas. Então, eles vão em todos os salões e tiram um grupo, parte do salão, para fazer oficina. A gente está com um grupo um pouco menor, a gente retirou do salão uma parte do grupo para fazer uma orientação mais focada, que a gente chama de oficina. E a gente está numa oficina de ciências, eles estão trabalhando o croquis, que é o mapa aqui de dentro do Céu Heliópolis. E depois que a gente fez todo o percurso do Céu Heliópolis caminhando, a gente desenhou um croquis e agora a gente está destacando algumas partes deste espaço que é o Céu Heliópolis. Assim como na escola, vamos dizer, convencional, algumas delas se elegem representante de classe, né? Aqui eles elegem a comissão de estudantes, né? No início foi pensado uma comissão de mediação de conflitos, mas ela não é só isso, né? Então ela é a gente chama de comissão de estudantes porque ela está atrelada não só aos conflitos, né? Ela não está ali responsável só pelos conflitos, ela de fato representa aqueles estudantes daquele salão para diversas outras coisas, né? Então, eles elegem 10 membros para fazer parte da comissão. A eleição é feita pelos estudantes daquele salão. Quando acontece algum conflito, reúne-se a comissão, né? A comissão convoca alguns estudantes, a comissão não convoca só estudante, a comissão já convocou professor aqui, já convocou direção para conversar por questões que eles acham importantes para o bem-estar da escola, né? Do salão ou da escola no geral.
né? Então, já convocou, por exemplo, professora porque eles sentiram que ela não estava bem. Não foi porque ela estava dando uma aula que eles não gostavam. É que eles falaram, professora, você sempre foi a mais sorridente dessa escola. O que está acontecendo? Né? Então, essa é a importância dos estudantes. É um espaço de voz, né? Que eles vão falar, né, com qualquer pessoa da escola, porque eles também são protagonistas desse processo de educação. E aí tem algumas etapas, né? A primeira etapa é com que os estudantes envolvidos, cada um conte a sua versão. Então é ouvir, né, o que cada um tem a dizer sobre o que houve. Né? E depois os membros da comissão que estavam ali envolvidos ou não, que quiserem falar, falam sobre o conflito, né, que aconteceu. Depois eles apontam qualidades de cada estudante ali, né, que está envolvido no conflito. Porque estudante é isso, não é só o conflito que resume aquele estudante. Né? Aconteceu um episódio de algum conflito, vamos conversar. Mas você não é só isso. Né? Você já presenciei comissão que eles estavam conversando sobre uma briga lá no intervalo. E os estudantes falaram, pô, mas você sempre foi nosso parceiro, você sempre está ajudando a gente, você é uma pessoa solidária e tal. Às vezes causa até emoção no estudante, né, de passar por esse processo. Então apontar esses pontos positivos do estudante é mostrar que não é aquele conflito que resume ele, que ele vai ser julgado. A comissão não é uma comissão julgadora, é uma comissão mediadora, né, dos conflitos. E aí depois elas vão pensando ali entre os membros da comissão, junto com os envolvidos, em como poderiam superar, né, o conflito. E aí eles vão dando ali ideias, sugerindo algumas coisas para superar o conflito, fazem alguns encaminhamentos sugestivos ali. E no final, os envolvidos no conflito, eles se comprometem com algo, né? Eles têm que firmar algum compromisso ali, naquele momento, de que eles não vão repetir aquele conflito, vão mudar algumas posturas, vão, a partir daquele momento, pensar de outra forma. Então, eles se comprometem com algo. Além dos compromissos ali, eles relatam ali que cada um ali, né, ou quem quiser falar, aprendeu daquilo. Né, do que como foi para ele aquela experiência, daquela comissão, daquele conflito e o que ele tirou ali de importante daquela reunião ali, do conflito que aconteceu. Então isso também acontece no final, né, da reunião, eles fazem esse balanço ali também geral entre eles. Temos o quê? A comissão mediadora que vai ajudar, a assembleia do salão, que aí é todo grupão, que vai, quem quiser falar, vai falar e vai tomar ciência do problema, conhecer o que cada um de nós pode fazer para ajudar. O que eu aprendo nessas assembleias, ouvindo estudante falar, que às vezes parece mágica, fala umas 2 palavrinhas, você fala, pô, não pensei nisso. E o estudante enxergou isso. Aqui dentro da escola a gente tem um projeto de república de estudantes, né? Que como se fosse a República do Brasil, só que aqui é ainda nomeado como prefeito e vereadores, que fosse eleita pelos estudantes. É como se fosse um grêmio, né? Que os estudantes elegessem o seu prefeito e os vereadores da escola, né? Como se fosse uma simulação de lá, da nossa sociedade aqui do Brasil. Eu acho que aqui eles são mais parceiros da gente. São mais parceiros, são bem parceiros, né? Às vezes eu falo assim, nossa, nem parece que são meus alunos não, nossos alunos, parece que são filhos, porque a convivência da gente é bem junta, sabe? É bem familiar. E na outra escola eu via que tinha uma diferença do que aluno, professor, funcionário, professor e aluno, aquela divisão, né? E aqui não, aqui a gente tá sempre junto. E hoje estamos aqui no CEL Heliópolis, né? Esse complexo aqui, né, que tem
creches, tem a ITEC, tem a Campos Sales, né? Tem espaços esportivos, espaços culturais, né? Que é um equipamento muito importante para a nossa comunidade de Heliópolis, né? Então, aqui a gente tem uma relação da escola Campos Sales, principalmente, né? Que tudo iniciou com a Campos Sales, né? E tem essa relação muito positiva entre escola e comunidade, né? A gente costuma falar que os desafios da comunidade são os desafios da escola e os desafios da escola são os desafios da comunidade. E a gente tem que, junto, enfrentar esses desafios, né? A escola realmente colocou a identidade da comunidade dentro da escola, né? Então, com a quebrada dos muros, né? Com o ensino diferenciado, né? Com esse olhar mais humano que a escola Campos Sales traz para a gente, né? Criou um outro vínculo entre escola e comunidade, né? E hoje uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar que tem a Campos Sales como referência, né? No conceito do bairro educador aqui na nossa comunidade, né? A gente tem 5 princípios: autonomia, responsabilidade, solidariedade, tudo passa pela educação e escola como um centro de lideranças, né? Então são esses princípios que norteiam nossas ações aqui, né? E nossa luta para transformar Heliópolis e região em um bairro educador. Então vocês estão conhecendo um pouquinho desse complexo que é o CEL Heliópolis, onde a Campos Sales está inserida. O bairro educador é fazer com que os princípios os 5 princípios sejam alcançados, sejam trançados por todos os equipamentos, não é só pelo Campos Sales. É que o Campos Sales deu o chute, o inicial, mas o objetivo foi a gente alcançar uma rede muito grande. Heliópolis, né, se constrói, se modifica a partir desse mote do bairro educador. E a constituição desse CEL vem nessa proposição. Essas mesmas pessoas que conseguem mobilizar um novo projeto pedagógico também surge com a proposição da construção de um território CEL. Então, numa negociação, eles conseguem a liberação de todo esse terreno, que passa a ser integrado. Aqui nós temos 3 centros educacionais infantis, as famosas creches, uma EMEI, uma EMF. A ETEC vem também por reivindicação e os cursos também foram escolhidos por consulta pública. Nós temos a Unicel, né, que é a universidade gratuita da Prefeitura de São Paulo, uma FabLab, que é uma oficina de faça você mesmo e de inovação tecnológica. Surge a necessidade da piscina, que se integra ao ginásio, e também uma biblioteca. São os equipamentos que passam a compor todo esse sistema educacional. A maior contribuição que Campos Sales, a escola que eu fui diretor 22 anos, e principalmente a UNAS, a liderança da UNAS, o pessoal que trabalha nos equipamentos da UNAS, é essa construção do bairro educador, que é um local onde todos vivem, onde todos começam a se preocupar com todos. E nós aprendemos aqui que a gente aprende com todos, em todos os lugares. E o mais bonito é que esse processo não para. Aprender é uma coisa para sempre. Então, mais e mais gente está entrando nesse ritmo. Então, logicamente, começa a ser mais esperançoso. Quando a gente entende que os anos não colocam limite, 70 anos, 80 anos, não coloca limite na vida, a gente continua a aprender e a gente quer que a maior parte entenda que até na hora da morte a gente vai estar aprendendo.
falando de uma comunidade, né, que é Heliópolis, com 1 milhão de metros quadrados, mais de 200 mil habitantes, né, considerada uma das maiores comunidades da América Latina e do Brasil. Então, é uma comunidade que, se não tem essa organização, essa articulação, a gente não consegue reivindicar nossos direitos e trazer, né, a melhoria da qualidade de vida da população, né? E isso se deu porque a gente tem aí uma comunidade organizada, uma comunidade articulada e uma comunidade que sabe o que quer, né? Então, Campos Sales foi uma escola que se externou, que se colocou fora das suas paredes. Então, daqui 2 anos vão ser 20 anos praticamente do projeto mesmo que a gente tem hoje. E nesses 20 anos ele não começou assim, né, do jeito que ele está hoje. Ele foi passando por mudanças, por processos aí de transformações dentro do projeto e ele continua, né? Não é um projeto que ele acabou, é acabado. É difícil. Tem dia que eu saio daqui, os colegas também, a gente sai arrasado, porque foi um dia agitado no salão, que produziram pouco. Mas você sabe, chega o dia seguinte, uma coisinha que um estudante fala, te pergunta, que você vê que ele refletiu sobre o que você falou no dia anterior, nossa, valeu o mês todo.